Vamos lá para mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem. Vamos chegando. O nosso conteúdo de hoje, Movimentos Sociais e Estudantis, se trata aí de uma revisão. Então, você que está assistindo a aula pela primeira vez, se atente ao conteúdo. E você que já viu a aula, reveja a videoaula anterior para que você possa se situar também no tempo e no espaço. Diante disso, para quem não me conhece, é o professor Marcos Paixão, professor aqui de Sociedade e Cultura no ensino remoto, tá? Vejam só. Primeiro, a minha preocupação é mostrar para vocês, evidenciar aqui para vocês a definição de movimentos sociais. Depois de eu fazer isso, eu vou estruturar o quê? Mostrar algumas imagens sobre os movimentos sociais atuantes no Brasil hoje, ok? Mas percebam que movimentos sociais ele não surgiu no século XXI, não surgiu em 2021, nem em 2020, nem muito menos em 2016, tá? Na verdade, os movimentos sociais, eles existiram há muito, muito tempo atrás, lá no período de 1800, não necessariamente no Brasil, tá? Mas em alguns países da Europa que tinha como principal objetivo reivindicar por melhores condições de vida, ok? Então, quando se fala de movimentos sociais, automaticamente a gente lembra da Revolução Industrial, enfim. Eu vou explicar ponto a ponto para vocês, para que fique tudo certinho na mente de vocês, a importância dos movimentos sociais e estudantis na sociedade hoje e também como uma forma de cultura que está presente no dia a dia do sujeito, ok? Sobre a questão, não esqueçam de fazer a atividade, tá? Tem alguns alunos que estão fazendo a atividade, mas só que estão esquecendo de enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Aí eu pergunto a vocês, como é que o professor vai saber se você fez a atividade ou não? Então, você faça a atividade, poderá utilizar como suporte essa videoaula, como também poderá utilizar como suporte a apostila disponibilizada pelo professor. Esses 2 meios vai facilitar que você responda a atividade com facilidade e logo em seguida copie a atividade e envie para o seu professor. Então, vamos lá. Primeiro, definição sobre movimentos sociais. Vou ser bem breve porque se trata de um resumo, né, e um reforço sobre aquilo que a gente já tinha trabalhado. Então, primeiro, os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Então, eu coloquei negrito aqui justamente para frisar para vocês. Os movimentos sociais só são movimentos sociais a partir do momento que eles visam uma ação coletiva, visam uma luta por causa social. Dentro dessa questão social, temos diversos campos, seja educação, política, economia, educação, tá? Enfim, mas que só pode ser entendido como movimento social a partir do momento que tem um objetivo comum, onde aquelas pessoas que estão participando daquela manifestação, daquele protesto, têm um objetivo comum de melhorar algum ponto da sociedade. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Então, o grito, no caso, a manifestação que é levantada, que é feita por meio dos movimentos sociais, visa, sobretudo, dar voz às pessoas que foram excluídas ao longo do tempo de algum processo democrático, tá? Diante disso, eu trago aqui para vocês, por exemplo, que antes de 1934, a mulher não poderia votar no Brasil. Antes de 1934, a mulher não votava. Então, a atuação dos movimentos sociais na década de 30 foi muito importante para gerar pressão sobre o governo, né, de Getúlio Vargas, fazendo com que as autoridades, né, aprovassem, por meio da Constituição de 1934, o direito ao voto. Então, as mulheres, a partir de 1934, né, passou a votar, né, passou a ter direito ao voto. Automaticamente, foi incluída no processo democrático do Brasil, por meio da votação. Nesse caso, o público que foi excluído ao longo da história, né, que é justamente as mulheres.
Nesse sentido, as mulheres são importante participação histórica e cultural. É por meio dos movimentos sociais que se deram diversas conquistas. Essa daqui, a conquista ao voto por parte das mulheres. Mas eu poderia colocar também a participação dos movimentos sociais para a criação de leis trabalhistas. Antigamente, né? Aí, ainda no período de 1800 e no início de 1900, o trabalho era, sobretudo, escravizado. Os homens e mulheres trabalhavam, né, em péssimas condições de trabalho. O homem trabalhava 12, homens e mulheres trabalhavam de 12 a 20 horas por dia. Então, diante dessas questões, dessas péssimas condições de trabalho, na década de 40, né, mais uma vez, os movimentos sociais, juntamente com outras forças políticas, foram às ruas pedir leis trabalhistas que assegurassem uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores brasileiros. É, portanto, que na década de 40 é criado ali um conjunto de leis que visavam garantir a perpetuação e, ao mesmo tempo, né, a saúde do trabalhador, garantir o direito à vida no espaço de trabalho. Então, nos espaços de trabalho, os homens passaram a ter homens e mulheres passaram a ter melhores condições de salário, melhores condições de segurança. Então, tudo isso foi uma conquista, mas essa conquista teve participação totalmente dos movimentos sociais. Eu estou apresentando esses dois fatos aqui, o voto feminino, como também as leis trabalhistas, para que vocês consigam perceber que os movimentos sociais, eles não existem apenas por existir, eles não existem apenas para sair nas ruas, gritando, dando palavra de ordem, não. Mas um dos objetivos dos movimentos sociais é justamente que melhorar uma questão, uma causa social que está ocorrendo em um determinado ponto, seja a nível de localidade, a nível de estado, a nível de região, ou se não a nível de Brasil. Porque os movimentos sociais têm esse objetivo, gerar pressão, né, para que as autoridades locais se atentem sobre aquele problema que está ocorrendo e, a partir dali, tentem solucionar da melhor forma possível. Então, os movimentos sociais na verdade, um canal de comunicação que liga as reivindicações da sociedade para com o poder local. Tá, pessoal? Vocês conseguem compreender? Ótimo. Essa é a definição de movimentos sociais ligado à sua importância e participação ao longo da história, ok? E mais a seguir eu vou dar outros exemplos de participação do movimento social, ok? Então, os movimentos sociais, eles atuam, as principais causas, né? Abaixo a fome, trabalho digno, ou seja, mais emprego, justiça social entre homens e mulheres, enfim, abaixo as guerras, né? As guerras que existem entre fazendeiros, né, atualmente que marcam o Brasil, entre fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e os povos indígenas, né? A qual os grupos dos fazendeiros e garimpeiros invadem terras indígenas. Então, os movimentos sociais, eles reivindicam aí direito às terras indígenas, tá? Porque a terra indígena, ela é uma preservação, pertence ali aos povos originários do Brasil, né, pessoal? Então, diante disso, tem que se atentar, e a exploração acaba aí afetando até mesmo a própria preservação da cultura indígena. A justiça social, né? Então, aqui eu vou trazer, por exemplo, a questão religiosa, né? Justiça social, onde, independentemente de sua religião, crença ou convicção de vida, você tem a mesma equidade, você tem a mesma oportunidade de se manifestar, de se expressar. Quando isso não ocorre, aí tem ali em torno, né, a atuação dos movimentos sociais para ir reivindicar melhor condição de sobrevivência na sociedade. Emprego. Então, nesse contexto de pandemia, a gente pode observar diversos movimentos sociais que saem às ruas pedindo ao poder local, né, o poder municipal, o estadual, ou a União Federativa, mais emprego e, sobretudo, assistência às famílias que estão passando por algum tipo de necessidade gerada pela pandemia.
Então, são essas questões, e entre outras, que os movimentos sociais reivindicam, né? A fome, por exemplo, hoje, certamente, já se alimentou 2, 3 vezes ao dia, enfim, mas agora tem pessoas pelo mundo afora que estão passando por um problema, questão de fome, né? Então, é uma realidade não somente a nível de Brasil, mas os movimentos sociais, eles atuam em diversos pontos do planeta Terra, né? Defendendo. Então, é importante perceber os movimentos sociais como um escudo que defende os direitos que está previsto na Constituição brasileira, no caso do Brasil, de 1988, né? Onde o cidadão tem direito à vida, à saúde, à moradia, à habitação, a entretenimento, a lazer, a cultura, são tudo direitos que estão lá previstos na Constituição, tá? E qual é o papel do movimento social? Assegurar que esses direitos que está previsto na Constituição seja de fato colocado em prática, seja de fato dado ao sujeito, independentemente de ser de determinada religião, de ser negro, de ser branco, de ser pardo, de ser da religião do candomblé, da religião católica, evangélica, umbanda, espírita, enfim, ou da condição social, mas que, independentemente, né, seja colocado em prática, ok? E aqui, exemplos de movimentos sociais ao longo da história. Então, nós temos o movimento feminista, né? Aí temos importante aqui a participação de uma manifestação que vai ocorrer, o movimento que tem como principal questão reivindicar ali melhores condições, né, de salário digno, respeito e, sobretudo, igualdade entre homens e mulheres, né? Combate o racismo, a discriminação, combate o machismo, né, que existe ainda atualmente. Os movimentos operários, esses movimentos operários foi muito importante durante a Revolução Industrial, né, que vocês vão, acredito que vocês já estão vendo, sobre a Revolução Industrial, teve a participação por melhores condições de trabalho, as diretas já, né, que após a ditadura militar no Brasil, os movimentos sociais foram às ruas, né, pedindo o fim da ditadura militar no Brasil, né, um período de terror, de tensão, de morte e de perseguição, direta já, ou seja, pedindo eleição com a participação do povo, o movimento Sem Terra, que é o movimento MST, tá, o movimento Sem Teto, o movimento atingido por barragem, né, então temos ali a barragem de Mariana, por exemplo, né, gerou diversos movimentos sociais que visavam ali combater as barragens que estavam ilegais no Brasil, gerando ali dúvidas sobre a sua segurança e a segurança da vida das pessoas. Então, diante disso, nós temos diversos movimentos sociais que têm a sua própria identidade, sua própria estrutura, sua própria luta. A questão que eu sempre coloco aqui é quando, na verdade, esses movimentos sociais, pessoas acabam entrando nesses movimentos sociais, mas não como objetivo de gerar uma manifestação pacífica, mas de gerar ali conflitos, atritos, e ali acabam vandalizando em um ato que deveria ser pacífico, né, por meio, né, da paz, enfim, pregar lutar, na verdade, por direitos iguais, mas lutar de forma pacífica, sem violência. Então, nos últimos anos, a gente percebe que alguns movimentos sociais, na verdade, eles são atingidos por determinadas pessoas que entram de forma proposital dentro desses grupos sociais para gerar baderna, para gerar violência. Então, quando a imagem cai, aí entende que todo grupo ali não presta, que todo movimento social não presta, e a gente tem que ter em mente tirar essa generalização, né, que um determinado fato não associa a outro, né? Se ocorreu ali, não significa que o movimento social ele não tem nenhuma contribuição. Não, ele tem contribuição, está registrado, enfim. A contribuição ela é histórica, né, até por meio do processo da escravização. Os movimentos abolicionistas e sociais saíram às ruas em 1888, né, em 1889, reivindicando a princesa Isabel para que ela abolisse a escravidão. Então, como é que a gente não pode reconhecer a importância dos movimentos sociais e estudantis? Tá, pessoal? Então, diante disso, os tipos de movimentos sociais, né? Logo, os movimentos sociais consistem em
a organizações, pessoas que lutam por direitos, que podem ser desde direitos das minorias até questões ambientais, através da pressão que fazem ao Estado brasileiro. Os grupos sociais atuam por meio de manifestações, abaixo-assinado, paralisação de rodovias e até ocupações. Então, movimentos sociais ele não atua apenas sobre manifestação, sobre passeata, sobre protesto, não. Então, pode ser um abaixo-assinado, pode ser paralisação de rodovias, né, como ocorreu recentemente aí na cidade de Itabaianinha, né, pessoal, aqui na cidade de Itabaianinha ocorreu recentemente, onde a população do povoado, né, que liga a cidade de Umbaúba a Itabaianinha, foram às ruas, né, no caso, ali para reivindicar melhores condições da estrada, enfim, é uma forma ali de protesto, tá? Que está ligado também, de certa forma, ao movimento social. Por mais que o movimento social ali não tenha necessariamente uma identidade de participação de uma organização ativa, mas que foi algo pacífico, ok? Há movimentos urbanos e rurais, movimento feminista, movimento negro, movimento operário, movimento estudantil, movimento indígena, movimento ambientalista, movimento LGBTQI+, e são alguns e vários outros movimentos que existem. Todos esses movimentos têm as suas próprias defesas, têm seus próprios instrumentos de defesa, mas todos eles estão interligados pelas causas sociais, ok? Então é comum os movimentos, vai ter uma manifestação em Aracaju, então se unem os movimentos feministas, movimento estudantil, movimento operário, se juntam para formar forças, para unir forças, para atingir os seus objetivos, mas cada um tem sua pauta e sua defesa, tá? O movimento no Brasil, os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas, tanto no campo econômico quanto no campo social. Mas antes da década de 50, os movimentos nos espaços rurais e urbanos adquiriam visibilidade. Então, aqui trata-se de um processo histórico que os movimentos sociais, né, por mais que existiram há muito tempo na Europa, mas o seu crescimento visível se tornou visível no Brasil na década de 50 e 60, ok? A partir de uma insatisfação gerada ali pela ditadura militar. Então, os principais movimentos sociais no Brasil, né, são os mais conhecidos, são os trabalhadores sem terra, o MST, tá? E também os movimentos que estão ligados à defesa dos povos indígenas, negros e das mulheres, ok? Então, os movimentos sociais, eles reivindicam causas sociais. Exemplo, olha aqui esse cartaz, no meu corpo quem manda sou eu. Então, seu corpo, suas regras. Aqui é um movimento social feminista que tem como principal objetivo combater o machismo, né, que é a inferiorização da mulher, né, entender a mulher como ser frágil, que foi colocada isso ao longo do tempo, mas, sobretudo, lutar por igualdade, que mulheres e homens tenham o mesmo direito, ok, pessoal? Aqui é o movimento negro, né, que combate a discriminação, o racismo, tá, sobretudo negros que são e que foram marginalizados nas favelas, nas periferias, que infelizmente essa marginalização contribuiu para que gerasse aí diversas práticas racistas que existem atualmente, tá, sobre a população negra. Por uma escola pública de qualidade, aqui se trata de um movimento estudantil. O movimento estudantil, diferente do movimento feminista, o movimento estudantil busca melhores condições de educação, tá? Então, eles lutam por essas causas. Então, diante desses movimentos, é importante a nossa atuação, tá? Atuação, você enquanto aluno, você se dedicar a causas, porque não é você participar de vandalismo, mas sim você ficar de forma ativa, ser um sujeito crítico e reflexível e, ao mesmo tempo, atuante, tentando melhorar as condições sociais do seu bairro, das avenidas, enfim, do povoado, da cidade, do estado, do Brasil, do Nordeste. É tentar melhorar e ir atrás de questões que podem solucionar problemas que estão presentes no nosso dia a dia. Tá, pessoal? E agora a gente vai para a nossa atividade escrita. É apenas uma questão, pessoal. Apenas uma questão.
Colocar aqui, rapidão. Apenas uma questão. Os movimentos sociais revelam ações presentes nas sociedades democráticas e são expressas da organização e luta da sociedade civil. Atuam coletivamente na afirmação de direitos e na resistência à exclusão social. Então, esse enunciado vem falar sobre o quê? Vem falar sobre a importância dos movimentos sociais, né? Que tem ações que expressam organização e luta na sociedade civil, mas só que, ao mesmo tempo, reafirma os direitos e a resistência à exclusão social. Então, eles combatem a exclusão social. Considerando a afirmação acima, é correto dizer que os movimentos sociais, eu quero saber sobre os movimentos sociais, é correto dizer, foram criados pelo Estado com o meio de colaborar com a administração dos governos e suas propostas políticas, são importantes para a sociedade civil, porque por meio deles direitos de cidadania são conquistados e a democracia é fortalecida, são exemplos de protesto que promovem a desordem social e põem em risco os direitos e a cidadania conquistados historicamente pela sociedade. Ao se constituírem, atuam aleatoriamente, sem foco, sem direção, apenas movidos pela ideia de mobilização. E aí, pessoal, dessas 4 opções, qual é a que define os movimentos sociais? Diante disso, copia isso no caderno, tudo certinho, pergunta, tudo bonitinho, tira a foto e envie para o seu professor, tá? Não esqueçam, pessoal, né, que é muito importante que vocês deixem um comentário aqui abaixo sobre o que vocês acharam da aula de hoje. Hoje é apenas uma questão, já como eu já tinha problematizado e explicado esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, encerrar a aula de hoje com a seguinte frase: viver é sentir a alma. Então, que vocês sintam a alma de vocês da melhor forma possível e que vocês continuem sendo e quem não é, seja, né, seres atuantes que busquem melhores condições na sociedade, que lute por dias melhores, tá? Então, que vocês fiquem com essa frase aí durante a semana, que vocês fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima aula. Valeu, pessoal!